Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a autonomia na Madeira deve servir para proporcionar aos madeirenses e porto-santenses a liberdade de escolha e a liberdade de decidir, para que se governe consoante os melhores interesses do nosso povo, para que se possam gerir da melhor forma os nossos recursos, de uma forma mais justa e mais eficaz, e para que os portugueses insulares sintam orgulho na sua terra, sintam orgulho no seu país e também sintam que a sua condição de vida é digna, pelo menos tão digna quanto os açorianos e continentais. Se esta é a teoria e se este é o princípio, infelizmente sabemos que a prática é bem diferente. Sabemos hoje que temos uma maior carga fiscal na Madeira, temos bens de consumo mais caros, gastamos mais em transportes e temos mais desempregados que o resto do país. Então, o que dizer sobre o acesso à saúde na Madeira? Os dados de acesso a cuidados de saúde que vão sendo conhecidos são preocupantes e, apesar de incómodos para a tutela, devem merecer uma reflexão séria. Se não, vejamos. Existem 18.600 utentes, ou seja, 1 em cada 14 madeirenses aguarda há mais de 6 meses por uma cirurgia, o equivalente, veja-se, a 2 vezes a lotação do Estado do Marítimo. 35.000 madeirenses aguardam por exames diagnósticos. 2 em cada 5 madeirenses não têm médico de família. 2 em cada 5 camas dos nossos hospitais está ocupada por altas problemáticas, geralmente doentes idosos, sem que a família, sem que a Segurança Social e sem que o Governo Regional encontre soluções para um alojamento digno, adaptado ao grau de incapacidade destas pessoas. E perante este quadro objetivo, o que é que os nossos governantes, o que é que o Governo Regional tem dito? Dizem que a culpa é do passado, dizem que a culpa é da Troika, dizem que a solução está mesmo para breve. Dizem que tudo isto é uma grande mentira dos jornais. Dizem que a política do Governo para a saúde tem sido um sucesso, um grande sucesso. Mas agora, senhores deputados, encontraram outra razão para justificar tudo o que está de mal no Serviço Regional de Saúde. E a solução que os nossos governantes encontraram é que a culpa de tudo isto está em Lisboa. A culpa é de Lisboa, dizem, vezes sem conta. Permitam-me, então, a título de exemplo, analisar a situação da ADSE. Muitos têm falado sobre a ADSE, que, como sabem, é o Sistema de Assistência Médica dos Funcionários Públicos e Familiares, que representa na Madeira 46.000 madeirenses. O sistema é público, é nacional e é financiado pelos próprios utentes, que todos os meses descontam 3,5% do seu salário, e a ADSE hoje tem contas positivas, ou seja, estas contribuições dos trabalhadores são suficientes para pagar todas as despesas, de modo que ninguém pode acusar a ADSE de usar recursos de outros trabalhadores que não os da ADSE. E, em setembro de 2015, e aqui reside o cerne do problema da ADSE na Madeira, o então secretário das Finanças, Rui Gonçalves, assinou um memorando de entendimento com o Governo da República, então chefiado por Passos Coelho, para entregar contribuições, todas as contribuições dos funcionários madeirenses, a Lisboa. Assim, a contribuição madeirense dos trabalhadores madeirenses de mais de 7 milhões de euros é enviada à República, o que na prática significou o fim
da regionalização da ADSE madeirense e mais uma machadada na nossa autonomia. O governo açoriano reagiu de uma forma diferente. O governo açoriano não assinou o memorando, não quis entregar a regionalização da ADSE a Lisboa. Assim, os açorianos, recusando-se a assinar este memorando, recusando-se a trair a sua autonomia, retém todos os meses as verbas dos 3,5% dos funcionários e eles próprios, os açorianos, pagam os reembolsos da ADSE nos Açores e só no fim do ano fazem as contas, fazem o deve e o haver com a República. Este memorando assinado por Rui Gonçalves é a razão fundamental dos atuais problemas da ADSE na Madeira. Com esta decisão, os madeirenses podem esperar até 3 meses pelo reembolso das consultas, 6 a 7 meses pelo reembolso de exames e pelo reembolso da fisioterapia e, note, senhores deputados, até 1 ano pelo reembolso das cirurgias. Mas este memorando não foi o único erro do governo regional relativamente à ADSE, porque a ADSE regional é muito diferente da ADSE do continente. Na Madeira, por uma decisão tomada ao longo de muitos anos pelo governo regional, vigora maioritariamente o regime livre, no qual o utente tem que pagar toda a consulta, ou todo o exame, ou toda a cirurgia, pede uma fatura, leva essa fatura à ADSE e depois recebe a comparticipação. Significa que o dinheiro paga a sua parte, geralmente 20%, e paga os 80% do Estado. E mais tarde, sabe-se lá quando, vai buscar os restantes 80% que adiantou ao Estado. O madeirense tem que ter o dinheiro logo na altura para pagar a sua parte, mas também a parte do Estado. Isto, senhores deputados, é uma humilhação e uma falta de respeito aos cidadãos. No regime convencionado, que vigora essencialmente no continente, o utente paga unicamente a parte que lhe compete, ou seja, os 20%, os restantes 80% não é um assunto que diga respeito ao utente. É um assunto que as clínicas vão se entender com o Estado, com a ADSE. E, portanto, o regime maritário no continente, que é o regime minoritário na região, é o regime ideal em que o doente não tem que adiantar dinheiro nenhum, paga só a sua parte. Existem certamente algumas convenções na Madeira, já há vários anos, mas são muito poucas e só abrangem uma larga minoria de especialidades e de exames médicos. Eu sei, até porque a Ordem dos Médicos disse, que existem médicos na Madeira que estão dispostos a aderir ao regime da Convenção, só não o podem fazer porque as clínicas não têm convenções assinadas com a ADSE em número suficiente na região autónoma da Madeira. Isto também acontece pela existência do preço das consultas tabelado na Madeira, que não existe nas outras zonas do país, em que os utentes madeirenses pagam por uma consulta 55 €, quando no continente esses doentes da ADSE pagam só 3,9 €, ou seja, quase 4 €. E o valor, que é o valor tabelado a nível da Convenção da ADSE. Tal revela que o sistema regional está caduco e há muito devia ter sido renegociado, mas ninguém no PSD tem coragem de o mudar. Esse sistema convencionado no continente funciona de forma razoável e a maior parte dos clínicos no continente está satisfeito com ele porque tem adicionalmente garantias e compensações para os médicos que com ele trabalham. Aliás, senhores deputados, senhores membros do Governo, o único governante que queria mexer nesse sistema foi o Dr. Manel Brito, mas, como sabem, foi rapidamente despachado porque estava a mexer em interesses instalados. Facilmente se compreende que o regime livre na Madeira
é muito mais favorável aos prestadores do que aos utentes. Sim, senhores deputados, o regime livre que prevalece na Madeira é o pior regime para os utentes e é tanto pior quanto maior o número de meses de atrasos nos reembolsos. Este assunto das convenções é o problema mais sensível da ADSE, mas sobre os quais Miguel Albuquerque nunca fala, preferindo concentrar o discurso do ataque à República pela retenção das verbas. Assim, os atrasos nos reembolsos são norma. Espera-se até 3 meses pelo reembolso das consultas, até 1 ano ou mais pelo reembolso das cirurgias. Nos Açores, o tempo médio para reembolso nos últimos meses tem sido 6 semanas. E os utentes madeirenses ainda questionam pela qual o IA Saúde lavou as mãos do assunto e mandou todos os utentes para Lisboa para serem reembolsados numa secretaria qualquer da ADSE, sem nenhuma relação, nem funcional, nem emotiva, com a Madeira. Relevante para este desequilíbrio do sistema é também a sobrecarga das listas de espera no Cesarame. Não só esperam 35 mil doentes pelas consultas, pelos exames, mas também há um atraso e há um condicionamento para os doentes usarem a privada. Sofrem com este marasmo nas cirurgias não só os utentes da ADSE, mas todos os restantes madeirenses que não têm alternativa se não pagar do seu bolso para ir à privada. Vários erros parecem claros nesta gestão da ADSE na Madeira. Por não ter estimulado o regime convencionado, por manter a gestão dos reembolsos e as receitas em Lisboa, onde os doentes não são devidamente acarinhados e tratados com a celeridade necessária, e por serem incapazes de negociar regimes de convenção com as clínicas da Madeira. Torna-se claro que a culpa da situação da ADSE na Madeira é, acima de tudo, do Governo Regional e, em particular, pelo memorando assinado por Rui Gonçalves, mas o PSD e o seu secretário, Pedro Ramos, vão já a seguir à minha intervenção dizer que tudo isto é mentira, que a culpa é toda de Lisboa, que a culpa é de Passos Coelho, que a culpa é de António Costa e que a Madeira e o seu governo não têm culpa de nada. Vão dizer que a culpa é da República, que tudo o que corre mal é um problema da República. Senhores Presidentes, senhores deputados, nós entendemos que as alterações na ADSE são importantes. Sabemos que houve fraudes, sabemos que há comparticipações que são muito reduzidas, sabemos que há disfuncionalidades de distrito para distrito e do continente para as regiões. E defendemos que a ADSE no futuro seja diferente, que não seja só destinada aos funcionários públicos, mas que outros trabalhadores que o queiram possam aderir à ADSE, como defendeu recentemente Assunção Cristas. O importante é a simplificação nos apoios às cirurgias, nos apoios aos exames e às consultas. E, obviamente, em relação a Lisboa, estamos muito bem entendidos. Admito e tenho a forte convicção que as secretarias da ADSE em Lisboa estão a tratar mal os utentes da ADSE, mas isso só aconteceu porque nós pusemos a ADSE regional nas mãos de Lisboa. E, portanto, defendemos que o imobilismo do Governo da República e das suas secretarias não deve condicionar o bom funcionamento e o bom atendimento aos doentes da região autónoma da Madeira. Mas creio que tudo isto para o ano vai mudar, porque em 2019 teremos uma nova Assembleia,
teremos uma nova composição de deputados e estou absolutamente convencido que este tema voltará aqui e serão aprovadas leis no sentido de alterar profundamente o funcionamento do Serviço Regional de Saúde. E, portanto, provavelmente, já termino, Sr. Presidente, teremos um horizonte de esperança a partir do próximo ano. Obrigado.